Olá, bom dia. Eu sou a Aline Soares e estou aqui abrindo este canal CrossLit, Literatura de Alto Impacto. O título já traz uma referência brincando com a ideia de CrossFit, que são exercícios de maior impacto, para que a gente possa pensar este canal como um espaço em que leitores que gostem de apreciar a literatura, para além da ideia de simplesmente gosto, não gosto, mas que busquem debates sobre a obra literária, digamos assim, no exercício de maior impacto, pensando nas dinâmicas de linguagem, nas escolhas narrativas, nas nuances dos personagens. Esse espaço é a tentativa de fundar aqui uma espécie de encontro desse tipo de leitores. Claro que a opinião, né, eu gosto, não gosto, concordo, discordo, ela também é relevante na experiência leitora. Faz parte da experiência de leitura gostarmos ou não de uma obra, nos identificarmos ou não com os personagens, com o enredo, com a narrativa, mas a ideia aqui é convidar leitores que desejam um exercício que vá um pouquinho além dessa apreciação de gostar ou não gostar, para trabalhar alguns conceitos de literatura, alguns conceitos que são caros à ciência da literatura, que nos ajudam a ter uma visão mais ampla das obras literárias. Não se propõe aqui também a ser um canal de aulas acadêmicas sobre conceitos da ciência da literatura, mas se propõe a trazer alguns conceitos que são importantes e que nos ajudam a ter uma partilha e uma percepção mais rica quando estivermos diante de uma obra literária. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer para a gente, e assim, é o conceito de mimesis. Não é assim, eu queria dizer também que não é um canal que está inventando a roda. Esses conceitos existem, já são debatidos e estudados, mas é apenas um espaço a mais de partilha desses conceitos e de desenvolvimento de ideias a partir deles. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui é o conceito de mimesis. Mimesis é uma palavra grega que significa cópia, representação e imitação do real. E é muito utilizada por Platão, inclusive neste livro aqui, A República, que é a ideia de que a literatura, a arte em si, mas vou focar aqui, que é o objetivo do canal na literatura, que a literatura, a prosa, a poesia, a narrativa e a poesia são cópias do real. E sendo cópias, para Platão, já trazem um certo falseio. Essas ideias são muito trabalhadas em Platão, né? A ideia de que existe uma verdade e a cópia dessa verdade, e cópias da cópia dessa verdade. Ideias, inclusive, trazidas à tona no mito da caverna, do famoso mito da caverna. Então, em Platão, ele trabalha também essa questão da literatura como cópia, como representação, imitação da realidade. E eu vou ler alguns trechinhos para nos ajudar a entender essa questão. Ele diz assim: acaso tudo quanto dizem os prosadores e poetas não é uma narrativa de acontecimentos passados, presentes ou futuros? E mais adiante: porventura eles não a executam por meio de simples narrativa através da imitação? Ou por meio de ambas? Então a ideia da literatura como imitação do real, para Platão já traz um perigo, tanto que ele expulsa os poetas da polis, isso a gente pode conversar depois, já traz um perigo porque já é um falseio. Se a literatura,
se propõe a representar a realidade, ela já não é a realidade. Existe a realidade pura, verdadeira, e tudo que é cópia já é falso. Então, essa ideia da literatura como cópia da realidade já traz um perigo, um certo falseio, que vai para o caminho do incontrolável. Então, é preocupante para Platão. Essa ideia da literatura como mimesis, ela vai atravessar os séculos e chegar a outros autores que vão, digamos assim, remodelar, reconfigurar esse conceito. Então, nós temos também o conceito de mimesis, que aparece em Erich Auenbach, que já é a mimesis na ideia de fabulação, de que a literatura, a arte, ela não é simplesmente uma cópia do real, mas ela cria algo, cria uma outra realidade, né? E então essa criação literária instaura um mundo em si mesmo. E esse mundo ele tem algo além de simplesmente uma cópia, uma representação ou uma tentativa de copiar a realidade tal qual ela é. Ela cria um mundo ali ficcional e a gente vai também pensar mais à frente a ideia de ficção. Mas por enquanto acho que vale a pena a gente focar nessa ideia de que a literatura, a mimesis, é mais do que a cópia da realidade. Ela já aparece aqui como uma ideia de criação de mundo específica, de criação de realidade, de fabulação, né? De fantasia em torno do real. E essa ideia de fabulação é uma ideia também presente, por exemplo, em Antônio Cândido, um grande mestre, em que a literatura ela é essa criação, essa fabulação, essa, de certo modo, uma cosmogonia, criação de mundo em si mesma. Antônio Cândido, inclusive, diz que a literatura ela é um direito inalienável do ser humano, né? Como se fosse assim, deveria fazer parte da cesta básica da cidadania, e eu concordo muito com isso. Então, essa literatura que cria uma realidade a partir da narrativa, seja ela em prosa ou poesia, a partir da narrativa ela cria, instaura um mundo, ela faz uma criação que é algo diferente, algo que não é simplesmente um mero real copiado. É com essa ideia que a gente pode começar a trabalhar e pensar as narrativas literárias. Outra ideia que acredito ser muito importante para a gente pensar as obras literárias aqui no canal é a diferença entre autor e narrador. Embora pareça um conceito simples, eu percebo que tem sido há uma certa confusão ainda em alguns debates sobre obras literárias, entre o conceito de narrador e autor. Então, assim, vamos pensar na ideia do autor. O autor, ele é a pessoa física. E o narrador é uma espécie de persona. É uma espécie de outra pessoa que assume ali um lugar no fazer literário. A gente estuda na escola, por exemplo, a ideia do narrador observador, que é aquele narrador que parece Deus, que ele é onisciente, ele está presente, narra a história em si, os acontecimentos, os personagens, sabe o fluxo de consciência dos personagens, o que eles estão pensando. É um narrador que é como Deus, né? Como o olhar de Deus sobre a humanidade. E a gente tem o narrador personagem, que é aquele que faz parte da história e narra a história da qual ele faz parte. Esses conceitos, às vezes, eu percebo que há uma certa confusão. Quando se pensa, por exemplo, que há determinadas que as condutas dos personagens elas precisam ser condenadas ou elogiadas de certo modo, ou defendidas de certo modo, muito claramente pelo narrador. Como se o narrador da história fosse o autor. E não. Você pode, por exemplo, tirando as autobiografias, as hoje tão aclamadas autoficções, o narrador é uma persona independente até do autor. Embora ele possa carregar valores do autor, existe, claro, a simbiose entre a pessoa física e essa persona que narra, mas não necessariamente. Você pode ter condutas dos personagens muito distintas
das condutas que o autor acredita serem as corretas. E, embora quando a gente tem um narrador que deixa isso muito claro, quem é o mocinho, quem é o vilão da história, parece que a gente entende melhor essa noção de narrativa, digamos assim. Mas quando o narrador não coloca tão claramente pra gente quem é o vilão, quem é o mocinho, ou os nossos protagonistas são amorais ou imorais no sentido geral dessa palavra, tá? Não vamos entrar agora em detalhes, porque a gente não está falando de uma obra em si para estudar claramente aquela personagem da obra. Mas quando os personagens realizam caminhos e condutas que são diferentes muitas vezes das quais a gente acredita, e não há no narrador uma definição clara de que essas condutas são condenáveis ou elogiáveis, nós percebemos que, eu percebo pelo menos, que existe hoje uma condenação até desse autor, como se esse autor tivesse que tomar partido do personagem e levar o personagem por outro caminho que não fosse o que seria o caminho ético, digamos assim. Só um exemplo. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque numa análise de obra literária, a gente precisa se despir dessa visão e entender que muitas vezes o narrador vai ter uma liberdade narrativa justamente para não nos dar de bandeja essa visão de que quem é o vilão, quem é o mocinho da história. Os grandes mestres, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Radona Sarr e muitos outros, não tem uma literatura tão maniqueísta. Os personagens têm ambiguidades, humanidades, obscuridades, que são lançados a nós para que nós reflitamos sobre isso, particularmente, não como realidades postas e não questionáveis ou que seja o narrador que nos dê, digamos assim, a punição ou o mérito àqueles personagens. Isso vai ficar mais claro, esse debate que eu estou puxando aqui, conforme a gente trabalhe com obras específicas. Mas é só para a gente entender que o narrador tem essa liberdade, o narrador é uma persona diferente do autor. É muito importante para a gente também entender uma outra confusão que eu tenho percebido, que é a ideia da arte, e aí vamos focar na literatura, que é o objetivo do canal, mas a ideia da arte e da literatura como apologia de algo. E não necessariamente. A arte, ao retratar, ao fabular sobre um tema ou sobre uma ação de um personagem, ela não faz apologia. A gente, leitor, é que vai desenvolver a maturidade, vai ter a maturidade, se espera que o leitor tenha a maturidade de avaliar se aquela conduta lhe diz respeito ou não, eticamente, talvez, digamos assim, ou nas maiores apreciações que podemos ter, da própria empatia com o personagem. Ela pode nascer ou não de nós e pelas nossas percepções de mundo. Então, assim, a arte não é apologia, a literatura não é apologia. Quando você tem aí, eu vou colocar uma obra como Um Copo de Cólera, de Radona Sarr, que traz um relacionamento que hoje a gente chamaria de tóxico ao extremo, não significa que o autor está defendendo que se tem um relacionamento tóxico. Mas é um relacionamento possível de ser narrado, porque existe. Então a fabulação sobre esse relacionamento é literatura, digamos assim. E é isso, eu queria que a gente começasse pensando sobre essas questões. E a partir delas a gente vá trilhando aqui um caminho de partilha, de debate, de diálogo,
e de leituras prazerosas. É isso que eu espero. Vou ficando por aqui e convido a quem se interessar a seguir o canal, a fazer parte desta comunidade. CrossLit, literatura de alto impacto. Tchau, tchau.